Estamos de volta aqui na sede da Missão do Farol, em Teresópolis, né, no meio da montanha, frio para dedéu, como dizia na minha época, muito frio. Mas a palavra de Deus, ela é caliente, queima no nosso espírito, e isso é o que é mais importante. Bom, você deve estar seguindo a mensagem linearmente falando. Se você pegar essa aula ou aula passada sem conectar com as outras, vai ficar perdido, vai dizer que eu estou dando coisas erradas, heresias, e não é nada disso, ok? Então, hoje é a aula 30. Como eu falei na última aula, nós vamos falar sobre o dano da segunda morte. Isso não tem nada a ver com a segunda morte. Então, vamos lá. Primeiro texto que eu vou ler é Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Como você nota bem, eu uso a Bíblia usando textos, comparando, decifrando o texto. Eu não crio uma doutrina para pegar texto. Não, o próprio texto fala por si mesmo. Apocalipse 2:11 diz assim. Era mais uma igreja, né? Quem tem ouvidos, ou seja, quem está ouvindo essa palavra do reino, porque esse é o evangelho que mais falta hoje, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a igreja não só como um building, uma casa feita de tijolos, mas a igreja somos nós, né? E o Espírito Santo de Deus está em nós. Então ele diz para essa pessoa que está ouvindo, ele diz assim, 2 pontos. O vencedor, de nenhum modo, grifa isso aí. Quem for vencedor, ou seja, quem vigiar, estar preparado, sabendo o que deve fazer para fugir para não entrar, por exemplo, no caso, no reino milenar, ele tem que se preparar, né? Nesse caso aqui, se você participar da primeira ressurreição, não é isso? Eu não li, eu não dei. Apocalipse 20, versículo 6. Desculpa, eu dei Apocalipse 2:11, quando diz que o vencedor não vai participar, não vai sofrer a segunda morte. É porque eu tenho a Bíblia aqui. O primeiro é Apocalipse 2:11, que diz que quem ouve o que o Espírito Santo está dizendo, quem está se preparando, esse é o vencedor. Ele, de modo nenhum, vai sofrer o dano da segunda morte. Então, é o que eu estou falando, o dano. Eu vou te dizer hoje um pouco mais o que significa esse dano. A segunda morte é outra coisa, mas eu não vou falar da outra coisa sem primeiro falar do dano. Aqui diz Apocalipse 20, versículo 6. Tá? O Apocalipse, você tem que usar ele, primeiro capítulo, isso aqui, ele não é sequencial. Por que nós estamos indo agora para o capítulo 20? Já está no final quase do Apocalipse. Ele diz assim, feliz e santo, bem-aventurado e santo, ou seja, santo. Guarde uma outra coisa aqui que eu vou falar. Santo não é necessariamente aquela pessoa que está fazendo coisinhas religiosas boas, não é isso. A palavra santo significa que aquela pessoa se afasta das coisas para ser cheio da vida de Deus. Você é santo? Você está sendo cheio da vida de Deus? Então você é um santo. Se você sabe a Bíblia, isso tudo, ou não fala palavrão, isso tudo não tem nada a ver. Isso não é santidade. Quem é santo é cheio da vida de Deus. E quem é cheio da vida de Deus vai se preparar e vai para o reino. A maior dificuldade da igreja é ser cheio da vida de Deus. Então, é isso o que importa. Então, esse versículo diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se você ressuscitou primeiro, sobre esses que foram ressuscitados na primeira ressurreição, a segunda morte
não tem autoridade, você não vai morrer na segunda morte. Deixa eu falar assim rapidamente para você falar, não entendi. Qual é a primeira ressurreição? Paulo diz assim: aqueles que morreram com Cristo foram ressuscitados com ele. No dia que você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, você participou, porque nós só nos convertemos por causa da ressurreição do Senhor. A morte dele só perdoou meus pecados e tal. Mas se você não vive em ressurreição, então eu fui ressuscitado no dia em que eu comecei a buscar as coisas de Deus mais e mais. Eu criei no Cristo ressuscitado, no Cristo glorificado. Tá? Isso é a primeira ressurreição. Não, eu já fui ressuscitado com ele. Então, sobre essa pessoa, a segunda morte não tem autoridade. Depois eu vou falar mais adiante que a segunda morte é para os ímpios, é os que vão para o inferno. Ok? Então, entenda logo. Por quê? Quem participou da primeira ressurreição diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Uau! Eu estou vivendo hoje uma vida de ressurreição, então eu vou ser, e pelo contexto diz aqui, no reino milenar, que só vai acontecer, eu tenho que falar isso toda vez. Quando é que começa o reino milenar e quando termina? Quando Jesus voltar novamente, tá? Depois que houver um tribunal, ele vai pegar todos os cristãos, e isso também faz parte da aula, mas só para você não ficar tão perdido. Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, depois os vivos em Cristo, arrebatar nas nuvens, isso é que Paulo diz, mas isso é uma aula mais técnica adiante. E ali, né, nos ares, talvez num planeta aí, eu vou falar assim porque tem muito a ver, e vai haver o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para só quem tem Cristo. Mas esse tribunal, como é um julgamento, alguns vão para o reino e outros não. É um tribunal para julgar. Olha, você viveu uma vida como lá, nós lemos lá, olha, as suas obras não foram muito boas. Você não resolveu os pecados, as falhas na sua coisa, então eu vou confessar você diante dos anjos, para isso e aquilo. Eu não posso falar tudo de uma vez, mas vamos por etapa. Por isso, leia, medite. Se você quiser escrever para mim, perguntar, para falar, eu vou abordar tudo. Basta você ter sequência e perseverança nas coisas do reino. Então, a segunda morte não tem autoridade e, pelo contrário, diz aqui, pelo contrário, versículo 6, né, que eu estou lendo, Apocalipse. Eles vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo aonde? No céu? Não. E reinarão com ele os 1000 anos. Então o reino vai começar depois do tribunal de Cristo. Guarda, porque isso é uma verdade absoluta. Quando ele vier, alguns vão reinar por 1000 anos com ele, tá? E outros vão sofrer o dano da segunda morte. Vai engolindo devagar. Eu não quero assustar ninguém. Pelo contrário, você devia estar feliz de poder acompanhar isso. Eu vou te dizer uma coisa, sinceramente, se você entender isso, Deus vai te dar todas as bênçãos. Não procura mais bênção, não faz isso. Procura o reino, buscai o reino em primeiro lugar, e o que vai acontecer? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu sair de foco, azar. Quem busca o reino, tudo é acrescentar, ele não vai buscar. Eu vou lá buscar uma bênção. Quem está buscando bênção não vai conseguir. Se você buscar o reino, as bênçãos vão chegar. Chegou bênção demais, não quero mais, dá para o irmão. Sinal de que nós não estamos buscando o reino primeiro. E tem muita coisa para falar. Eu vou ser sacerdote de Cristo aqui nesse mundo, porque a gente vai reinar sobre as nações durante 1000 anos. Agora, veja só. Isso é o versículo 6. Aqui no... Desculpa, eu estou com uma tosse, mas deixa para lá.
Você não está sendo poluído, não. Só o Marcos que está aqui, que eu estou torcendo em cima dele. Ele que seja guardado e protegido aí. Vamos lá. Versículo 14 diz, no final já do Apocalipse, eita cacilda, vamos lá. Diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aqui é lago de fogo. Esse inferno e a morte que foram lançados para o lago de fogo. Lago de fogo é uma coisa, Geena é outra coisa. Diz aqui, esta é a segunda morte. Olha aqui. Eu comecei lendo dizendo que o vencedor não vai sofrer o dano, não é sofrer a segunda morte. São coisas diferentes. Dano eu vou te dizer já o que é. Então, a segunda morte é ir para o lago de fogo. Agora eu vou falar uma coisa importante que você tem que meditar. Uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo jamais poderá sofrer a segunda morte. Não pode. Quem falar ao contrário, eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente que diz, se você morrer fora da hora, é pecado, você vai sofrer, a morte vai para o lago de fogo, perde-se a salvação. Quem diz isso muda a sua doutrina. Essa pessoa não vai para o reino. Porque eu vou mostrar em Hebreus que quem pisar, quem calcar os pés do Filho de Deus, vai... Nossa, eu não quero nem falar agora, porque você está vendo que aos pouquinhos a gente vai mostrando aí algumas verdades, e se não for muito bem explicada, você vai dizer que eu estou falando que eu não disse. Então, essa pessoa que foi salva de verdade, ela não pode jamais sofrer a segunda morte que eu li no versículo 14, que é o lago de fogo. Contudo, ela pode sofrer, sim, o dano. Você sabe, puxa, me danei aqui. O que é esse dano da segunda morte? É completamente diferente da segunda morte. Ou seja, quem é que vai sofrer a segunda morte? São os ímpios, são os que não confessaram Jesus como Salvador, ok? Eu estou dizendo isso. E aqueles que vão sofrer o dano são os cristãos, tá? Da segunda morte, o que é bem diferente. Por que eu posso sofrer o dano da segunda morte? Por uma razão. Se você não amadurecer com a vida de Deus na igreja, com os irmãos, lembra o contexto? Você tem que amadurecer. Tem pessoas de 50 anos que são igual criança. Tudo, qualquer coisa, não sei disso aí. Tem outras pessoas que são maduras. Ninguém está falando aqui, eu conheço toda a Bíblia, conheço isso, aquilo e tal. Isso não é amadurecer. Amadurecer é você receber tudo que Jesus recebeu na vida dele enquanto estava aqui. Ele não fazia o que ele queria, é receber a vida do Pai dentro da alma desse. Eu teria que definir aqui algumas coisas. As aulas anteriores são talvez mais importantes porque elas são a base. Eu sou salvo, quer ver? Tem 3 aspectos da salvação. Só para você entender. Quando você recebeu Cristo como Salvador, você recebeu a salvação aonde? Só no seu espírito. A salvação era espiritual. Jesus entrou aonde? No meu coração, a gente fala. Não, ele entrou no seu espírito. O seu espírito nasceu de novo. O seu corpo ainda não. Se ele tivesse nascido de novo, você nunca ia ficar doente. Você nunca ia morrer. Ele não entrou na sua alma, que são os seus sentimentos. Você tem raiva, você briga, você fala mal. Isso são coisas da alma, completamente. Essa está sendo salva a cada dia e vai até o fim do dia que você bater as botas. Vamos lá, o que significa na língua original essa palavra dano? Dano significa
machucar alguém, prejudicar alguém temporariamente. É um castiguinho temporário. Isso é fundamental. Segunda morte é morrer para o ímpio. Mas o cristão, ele pode temporariamente... É como o seu filho, que já é bonzinho, isso e aquilo. Mas no dia que ele faz uma bobagemzinha, porque ele não pediu perdão, isso e aquilo, volta para o castigo. E o castigo é temporário, às vezes 5 minutos, 10, 15, sei lá. Isso será temporário. Agora, por outro lado, antes de começar o novo céu e a nova terra, nós temos que definir, eu faço isso no início, a história de Deus, a realidade espiritual tem 3 fases no universo. Antes da fundação do mundo até Adão, é a primeira fase. A segunda fase é de Adão até Cristo. E a terceira fase é do reino milenar até a eternidade futura. Então, eu tenho que definir esses pontos. Eu às vezes, tenho que inverter uma coisa aqui, falar outra ali e tal, mas se você entender tudo, você vai dizer, agora faz sentido, agora faz. Então, vamos devagar, tá? Esse novo céu e nova terra é quando acabar o quê? O milênio. Acabou 1000 anos com Cristo na Terra. Você vai ver em outra aula que Cristo vai dizer, agora acabou o milênio, eu vou entregar todos os reinos do mundo ao Pai, e ele entrega e o Pai vai dizer o que vai acontecer. Eu vou dizer também depois. Mas não adianta eu dizer isso se eu não for para o reino. E você vai ficar aí cheio de culpa e não vai. Então, uma vez que acabou o reino, tem novo céu e tem nova terra. A terra, durante o milênio, ela vai ser restaurada algumas coisas, porque danificaram a terra. Se você for em Atos, ela vai ser restaurada. É igual uma casa velha. Você chega aqui, tem um buraco aqui, troca a pia, você restaura. Mas não é novo. A última fase é isso. Você vai... Deus vai queimar toda a terra, vai criar uma nova terra e o céu também. Aí é maravilha demais, mas isso é para quem, né? Para quem for realmente passar pelo... É preferível você passar pelo dano da segunda morte do que ser prejudicado, como eu disse, temporariamente, do que você não reinar com Cristo. Então, a segunda morte é o sofrimento eterno para o ímpio e não tem volta e não tem volta. Essa segunda morte são para aqueles que não têm o livro da vida do Cordeiro, tá? Então, eu só vou botar, eu tenho que botar Apocalipse 11, eu botei 20, né? Versículo de 11 a 15, porque eu tenho que mostrar o que é a segunda morte, para você entender bem. Tribunal de Cristo é uma coisa, segunda morte é para o ímpio, para quem não confessou Jesus. Então, vai anotando isso aí, e faz uma regra, e para você não esquecer. E senão você vai misturar o Apocalipse. O pastor disse que não. Eu estou dizendo por etapa. Eu vou ler, então, os 5 versículos de 11 a 15. Vi um grande trono branco, um trono. Isso aqui não é o tribunal de Cristo, é uma outra coisa. Eu já falei. Esse trono branco e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. É um lugar tão sagrado que você já deve estar sabendo que eu estou falando. Diz que diante desse trono branco, ele viu os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante desse trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida. Espera aí. Então, vão ter livros, sendo que um deles é o livro da vida. Foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam.
A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Conclusão. Então, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, lembra que tem o livro de todo mundo, de tudo que os caras fizeram, e tem o livro da vida. O livro da vida é o livro da vida do Cordeiro, né? Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi salvo, ele vai para onde essa pessoa? Para o lago de fogo. O lago de fogo é o trono branco, é onde o Pai, Deus e não Jesus, ele vai condenar todos os que não aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador Jesus. Ok? Então, guardou a diferença, segunda morte, dano, primeira ressurreição e a segunda ressurreição é para a morte. Ok. Eu vou ler aqui um texto, só para terminar, porque eu não posso continuar, senão vai ter uma aula de 1 hora. E vai pegando essas coisas, anota, escreve do lado, para você assimilar. Porque é muita coisa, gente. Eu tenho mais de 200 aulas dessa, para você saber tudo sobre o reino. A mensagem da graça é uma só. Jesus salvou, e ele me salvou, e foi pela graça eu não fiz nada. Mas a mensagem do reino, ela é muito maior e tem muitas nuances. Então vamos ler agora. Caramba, isso aqui é muito bom. Eu não vou nem explicar, mas eu vou ler e eu vou terminar. Por quê? Eu sei que tem menos tempo. Você vai ler esse texto, vai ler esse texto, vai ler esse texto, porque quando eu der a explicação disso aqui, você tem dever para casa. É dever. Não, o que é isso? Cair no impossível, não pode e tal. E é um texto que todo mundo usa errado, de um modo geral. Vamos ler lá. Hebreus 6, de 4 a 8. Deixa eu tomar um goró aqui, né? Esse goró chama-se H2O. Água, hein? Pura água. Você tá comigo aí, ó? Hein? Cara, a palavra de Deus é maravilhosa. O reino é melhor ainda. Eu já disse, eu não estou nem aí para bênçãos. Elas vão chegar para mim quase que forçando a minha barra e querendo, tá bom, aceito a bênção. Busque o reino e todas essas bênçãos e muito mais vão ser acrescentadas. Eu sou mais guloso que você, mas eu faço da maneira certa. Reino, reino, reino. Quer que alguém siga o reino? Compartilha com alguém essa mensagem, porque eles vão entender. Hebreus 6, 4. É impossível, ou seja, não é possível pois que aqueles que uma vez foram o quê? Iluminados. Você foi uma vez iluminado? Eu vou ler o texto todo, porque eu tenho que ir, senão vai demorar muito. É impossível, não é possível que uma pessoa que foi iluminada, e essa pessoa provou o dom celestial. Você já provou o dom celestial, mas o que é mesmo? Eu não posso dizer agora, eu tenho que ler o texto. E terceiro, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Você participa do Espírito Santo? Ele está dizendo que é impossível, que quem faz essas três coisas é impossível. É impossível o quê? Vamos ler o texto. E essas pessoas provaram a boa palavra de Deus, porque tem muita palavra aí que não é de Deus, mas ela provou. É a melhor, não tem outra palavra. E quinto, né? E provou o quê? Os poderes do mundo vindouro. Ah, pastor, eu não creio. Você já provou dos poderes do mundo? Você sabe o que vai acontecer no reino durante 1000 anos? Nós vamos provar os poderes do reino de Deus. Sinais, prodígios e maravilhas, cura, isso tudo vai ser merreca perto do que vai acontecer. Mas hoje você pode provar. Se você está buscando o reino, Jesus vai fazer com que você prove. E eu profetizo que essa última avivamento da história, nós vamos provar o que
você vai provar um pouco, né, do mundo que vai vir hoje e agora. Mas diz aqui, agora vem uma segunda etapa, vírgula, e caíram, ou seja, o que significa a palavra caíram? Porque às vezes a tradução diz, não, o cara caiu e perdeu a salvação. Não é isso que diz, mas eu não vou dizer agora. Porque essa aula eu vou dar mais 5 minutos para terminar de ler o texto. Você vai ter que ouvir a próxima, senão você vai dizer, o cara caiu. É como muita gente, caiu e agora não dá mais, não dá, perdeu a salvação. É impossível renovar para arrependimento, é possível que quem participou do Espírito Santo, não é nada disto. É impossível outra vez, eles caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos quem? O Filho de Deus. E expondo a ignomínia, estão expondo o Filho de Deus à vergonha. Por quê? Aí ele faz uma comparação. A terra, que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, agora anota, e produz erva útil. Você pode plantar na terra e nasce espinhos e abrolhos, como diz aqui. Então, se ela produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Tem que saber que bênção é essa. Mas se produz espinhos e abrolhos, espinho você sabe que tem, né, aquele negócio que espeta que você nem gosta de chegar perto. Mas os abrolhos são espinhos venenosos. Se você bota ali, é pior que mordida de cobra. Mas, né, se ela produz erva útil, ela recebe o quê? Bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, ela vai ser rejeitada e ela vai ser amaldiçoada? Não, ele disse, está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Então, pastor, explica aí, fala mais. Não, porque senão você vai desligar o vídeo e vai dizer, não quero saber. Isso aqui é importante. Você quer ir para o reino? Então essa é a palavra. Eu quero orar por você agora. Para que Deus lhe dê perseverança. Se perseverarmos, vamos reinar. Se não perseverarmos, sabe, não fique pelo caminho. Então vamos orar. Nosso Deus maravilhoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da igreja, o Deus dos santos de Deus que estão em Cristo Jesus, que eu creio que estão me ouvindo agora. Que esses sejam tocados, incomodados, advertidos, ensinados até durante a noite, porque isso me aconteceu quando eu comecei a ouvir isso. E o Senhor confirmando a palavra. Se eu tivesse condições, Pai, de jogar isso e dizer para a pessoa que essa é a realidade, eu faria, mas isso depende do teu Espírito. Obrigado, ó Pai, por esses momentos muito importantes, definitivos, e que o teu reino seja o primeiro lugar na nossa vida. Obrigado, que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, que você volte na próxima, às terças-feiras a gente coloca as aulas, e você, quando? Terça-feira, 8 horas, você vai lá no YouTube, comenta com alguém, mas não dá essa aula, tem que dar pelo menos a número 1. Tem 20, começamos de 1 a 20 até 30 hoje. Então, isso aí é fundamental. Pega a primeira, pega a segunda, tá? E aqui embaixo tem também o nosso... tá tudo escrito aí, você lê, participa, se você quer ajudar, se você não quer ajudar. Não, olha, gente, faz o que o Espírito Santo manda você fazer. Temos aqui, deve ter o e-mail, está aqui também, Marco? Está aqui o meu e-mail, juliomanogueira@gmail.com. Isso é só para a gente se comunicar. Você me manda e-mail, diz, não estou achando. Você pode dizer até que não está achando, mas antes de dizer, oi? Pode comentar, pode falar tudo. Pode dizer, ainda não...
Antes de você falar, tem dúvida? Pergunta, porque eu posso responder de imediato ou então esperar uma próxima aula para dizer, ó, vou tocar nisso. Para isso você tem que... Quando você vê, as mulheres gostam de ver as novelas, então ela vê o primeiro, segundo, terceiro, quase já quer saber o final. Não dá, não dá, você tem que ir no passo a passo. Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção e que o Senhor seja exaltado na tua vida e que o reino já traga as bênçãos que Ele, Jesus, vai dar na tua vida sem que você peça nada. Esqueça a bênção, mas elas serão acrescentadas em nome de Jesus. Beijão, love you, tchau.